Neste mês na Caoa, você compra seu Hyundai New Elantra e Hyundai New Tucson com condições especiais. Hyundai New Elantra 2.0 Flex, o sedã mais bonito, elegante e luxuoso da categoria, a partir de R$ 79.900 e taxa zero. New Tucson Turbo GDI com transmissão Dual Clutch, de 7 velocidades, agora com taxa zero. Confira essas e outras ofertas nas lojas Caoa ou no site caoa.com.br. Pedestre, use sua faixa. O feriado está chegando e para o seu Chevrolet ficar pronto para pegar a estrada com segurança, passe primeiro em uma concessionária Chevrolet. Aqui o serviço tem hora marcada, você acompanha tudinho de perto e o preço é muito menor do que você imagina. Duvida? Revisão preço fixo Chevrolet Onix por apenas 4 parcelas de R$ 55,00. E mais, temos condições especiais para você taxista. Gostou? Então é só acessar ofertaserviçochevrolet.com.br e agendar o seu serviço. Serviço Chevrolet. Agende, acompanhe, comprove. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Venha aproveitar com sua família dias inesquecíveis nos resorts Iberostar na Bahia. Desfrute de nosso sistema All Inclusive, uma completa infraestrutura com piscinas, restaurantes temáticos, equipe de entretenimento para crianças e adultos, spa e muito mais. O destino perfeito para relaxar e se divertir. Antecipe sua reserva e garanta descontos. Acesse iberostar.com. Iberostar, desfrute sendo uma estrela. Jornal Band News Rio, segunda edição. Oferecimento Sérgio Castro Imóveis. Há mais de 65 anos, a empresa que resolve. E Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. Você ouve Band News FM Rio de Janeiro. FM 90.3. Band News FM Rio de Janeiro. Em 20 minutos, tudo pode mudar. 6h02. Boa noite para você. Seja bem-vindo à programação na Band News FM, no ar Jornal Band News Rio, segunda edição até às 7 em ponto, com tudo que é assunto no Rio de Janeiro, dando uma passada também pelo Brasil e pelo mundo. Muito obrigado por compartilhar o seu tempo com a Band News FM. Você pode nos ouvir em 90.3, sintoniza aí, 90.3. Você também pode nos ver pelo facebook.com/Band News FM Rio. Estaremos ao vivo até às 7 em ponto. Eu sou Pablo Ribeiro e quem me acompanha é César Cavalcante. Tudo bem, César? Oi, Pablo, uma ótima noite a você e a todos os nossos ouvintes, muitos deles encarando essa quinta como se fosse uma sexta-feira, né? Amanhã a gente tem feriado de Tiradentes e muita informação até às 7 da noite. Quem pode aproveitar, né? Vai descansar um pouco. Quem não pode aproveitar, fica também muito bem informado ao longo desse feriadão. Estaremos aqui também, viu? Vamos girar a reportagem a partir de agora. O Estado confirma a morte por febre amarela. Amanda Martins. A terceira morte por febre amarela no estado do Rio de Janeiro aconteceu em Maricá, na região metropolitana, ontem. Segundo a prefeitura do município, José Pereira era morador de Bananal, distrito de Ponta Negra, e estava internado no Hospital Evandro Chagas, na Fiocruz. Com isso, a pasta de saúde informou que Maricá entrou na lista das cidades prioritárias para receber as doses contra a febre amarela. A secretaria informou ainda que entre os 65 municípios considerados estratégicos, 47 têm vacinas suficientes para imunizar o total de seus habitantes. Em todo o Rio já foram confirmados 11 casos da doença. 54º policial a ser morto no Rio de Janeiro, o soldado da PM Paulo Rogério Coppola, estava de folga quando foi baleado hoje no bairro de Padre Miguel, na Zona Oeste. Ele entra para uma estatística assustadora. A cada 48 horas, um agente de segurança é morto no estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi morta dentro do próprio carro entre as ruas Itacava e Oliveira Ribeiro. Lotado no batalhão de Irajá, o policial tinha 40 anos e estava há 18 na corporação. Ainda de acordo com a PM, não houve testemunhas do crime. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, disse após encontro com moradores na Pavuna que enquanto o ônibus da cidade não estiver com ar-condicionado, a tarifa não vai subir. A Justiça do Rio decidiu fixar a multa contra o Executivo Municipal
por não climatizar 100% dos coletivos em R$ 5.000 para cada veículo sem refrigeração. Segundo Crivella, é preciso fazer um novo acordo com a Rio Ônibus e a Justiça para que um novo prazo de climatização seja programado. 6h05 agora. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. Bom, a gente tem muita gente já saindo aqui do Rio de Janeiro para aproveitar o feriado prolongado. A gente está falando do trânsito desde as primeiras horas do dia, muita gente já deixando a cidade. Como é que está o trânsito, Marcos Sadoc? Boa noite. Boa noite, César Cavalcante. O nosso ouvinte Márcio Pereira está na Avenida Brasil, na altura de Bom Sucesso, no sentido Zona Oeste, no trecho que antecede as obras na via entre Penha e Olaria, muito trânsito no local. A Márcia Caldeira viu uma batida entre 2 ônibus na rua do Aquilobo, na altura da Igreja dos Capuchinhos, no sentido centro, na zona norte da cidade. O trânsito também está muito ruim na do Aquilobo. Vamos saber da Natália Rodrigues, no Centro de Operações, como é que está o trânsito em outras vias. Boa noite, Natália. Boa noite, César Cavalcante. Boa noite também para os nossos ouvintes. Olha, trânsito parado em diversas vias da cidade do Rio de Janeiro. Agora, quem está passando pela linha vermelha perde tempo nos 2 sentidos. No sentido Baixada Fluminense, dificuldade. Trânsito parado de São Cristóvão até a base aérea do Galeão e depois ali próximo ao entroncamento com a BR-040. Já quem está seguindo em direção ao centro da cidade vai perder tempo ali no trecho de Duque de Caxias, bem próximo à BR-040 e depois ali na passagem da Ilha do Governador até a chegada ao Caju. A Avenida Brasil, como o nosso ouvinte falou, trânsito parado para quem vai para a zona oeste da cidade. Lentidão vai do Caju até a chegada ali a Ramos e depois o motorista perde tempo no trecho de Parada de Lucas e depois de Acari até a chegada a Realengo. Não há acidente na via, pelo menos por enquanto, mas esse trânsito é muita gente colocando o pé na estrada. Falando rapidinho da ponte Rio-Niterói, quem vai seguir agora em direção às cidades da região dos lagos vai encontrar boa movimentação na ponte Rio-Niterói. 26 minutos é o tempo de travessia, tem retenção na subida do vão central até a saída para Jansen de Melo e também ali na saída para Alameda São Boaventura. Já no sentido Rio de Janeiro agora, o motorista perde tempo da reta do Cais até a saída para a Avenida Brasil. O tempo de travessia está em torno de 18 minutos, não é um tempo muito longo, mas o motorista vai perder esse tempinho aí na travessia da ponte Rio-Niterói. Pablo. Natália, eu não sei se você tem à mão aí a previsão do tempo, a nossa Laura Ferreira está de folga, esse feriadão, já começou a folga dela hoje, vai até segunda-feira, então só segunda ela tá de volta. Mas ela já me avisou aqui fora do ar que vai chover ao longo desse feriadão no Rio de Janeiro, não sei se você tem a previsão aí à mão, você tem? Pois é, tem sim, Pablo. O Centro de Operações da Prefeitura, junto com o Sistema Alerta Rio, até registrou há cerca de 1 hora atrás vento muito forte aqui na cidade, mais de 50 km por hora foi registrado há pouco tempo aqui na cidade, por isso essa mudança de tempo vai ocorrer, então o tempo deve ficar firme. A previsão para as próximas 24 horas é de tempo instável, pode ocorrer aquelas pancadas de chuva durante o dia, o céu vai ficar parcialmente nublado e a mínima deve ficar em torno dos 20 graus e a máxima deve chegar aos 32 graus, isso nas regiões ali da Grande Tijuca e também da zona oeste da cidade. Na região da Zona Sul, o tempo fica um pouco mais ameno, a previsão máxima é por cerca de 31 graus, a mínima deve ficar em torno de 22 graus. Pablo. Obrigado, Natália. Até daqui a pouquinho com mais trânsito. Até. 6h09, um rápido intervalo. Na volta teremos outras informações do Rio de Janeiro. Temos uma operação que aconteceu hoje na cidade e no estado todo. Na verdade, não só aqui no Rio, mas no interior do estado também, que deflagrou uma quadrilha que roubava caixas eletrônicos. E essa quadrilha aprendeu com o PCC a fazer isso. Até já. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas R$46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Chegou o Rio Card Duo, o cartão que você usa para pagar suas passagens e suas compras. Você pode utilizar o Rio Card Duo em todos os meios de transporte, lojas, internet, pagamento de contas e até recarga de celular. Peça agora o seu Rio Card Duo. Acesse www.riocardduo.com.
Rio Card, tudo anda melhor. Agora são 6h10. Vamos começar esse jornal com uma notícia boa, ou se não é tão boa assim, pelo menos traz esperanças. Um grupo de pesquisadores, que inclui um professor aqui do Rio de Janeiro, já começa a testar nos Estados Unidos uma vacina contra infecções hospitalares, que são responsáveis por 100 mil mortes ao ano no país. Número impressionante. As pesquisas são desenvolvidas na Universidade da Califórnia, em São Francisco. Na equipe estão um professor de Bioquímica e Biologia Celular e Molecular da Universidade Federal Fluminense, além de 4 alunos da graduação e 5 outros pesquisadores. O foco do imunizante é a bactéria Staphylococcus aureus e a Pseudomonas aeruginosa, comuns em ambientes hospitalares. Elas causam, entre outras doenças, a pneumonia, infecção generalizada e atingem os aparelhos respiratório, urinário e a corrente sanguínea. Segundo o professor Fábio Aguiar Alves, a vacina faria com que o uso de antibiótico no tratamento do paciente fosse reduzido. A gente coloca a vacina junto com os antibióticos e os efeitos são sempre melhores. E a quantidade de antibiótico que a gente precisa usar sempre é menor. A gente sabe tanto que o antibiótico é muito ruim também para as pessoas, né? Ainda que ele seja importante para matar as bactérias, é uma molécula que é muito nociva. Alguns resultados da vacina já foram conseguidos através de testes em camundongos. Agora, eles são feitos em coelhos, que são infectados pelas bactérias. É uma tecnologia muito nova, é uma tecnologia muito recente, né? Depois do desenvolvimento da tecnologia do DNA recombinante, né? Que é essa característica de fazer as moléculas a partir de um clone, essa metodologia é uma metodologia que está sendo muito testada e tentada para que seja uma nova forma de vacina, né, para os diferentes micro-organismos, né, mas onde essas bactérias se tornam super importantes por causa dessa quantidade de casos que a gente tem de infecção hospitalar no mundo, né. Os professores prevêem que os resultados conclusivos devem sair em aproximadamente 3 anos. A infecção hospitalar é um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. No Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, 14% dos pacientes internados contraem algum tipo de infecção anualmente. Aqui na Band News FM, a gente também recebe com muita frequência informações de pessoas que são infectadas por bactérias em hospitais aqui no Rio de Janeiro, que prejudica, muitas vezes, né, isso costuma ser resolvido, mas, claro, prejudica o tratamento, né? Enfim, gera mais problemas. Então, tá aí os resultados já preliminares de uma vacina desenvolvida com o apoio também de gente aqui do Rio de Janeiro. Exatamente, César. Excelente notícia. E para a gente continuar falando de boas notícias aqui na programação, a Prefeitura quer transformar o Paquetá em um modelo para retomada do turismo. Muita gente vai viajar, mas muita gente vai passar o feriadão, por exemplo, aqui na cidade. E pode aproveitar, por exemplo, as delícias que o Rio tem. Paquetá, que dá um clima de interior no meio do caos que é o Rio de Janeiro. Por essa razão, está na ponta da linha agora o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, para falar sobre como a Rio Tour pretende transformar a Paquetá nesse modelo para retomada do turismo. Marcelo, muito obrigado por atender a Band News FM. Queria que o senhor explicasse primeiro qual é a proposta que a Rio Tour tem para Paquetá. Olha, boa noite, César, boa noite, Pablo, boa noite a todos os ouvintes da Band News, cariocas. Enfim, para nós é um grande prazer e privilégio retomar, né, essa questão turística de Paquetá. Estivemos terça-feira, juntamente com a primeira-dama, a senhora Silvia Jane, que de fato foi uma iniciativa dela, reunir todos nós para que dessemos essa vida nova a Paquetá, e foi muito, assim, positivo, porque Paquetá faz parte da nossa memória afetiva, né? Todo mundo tem uma história de Paquetá, e nós, enfim, abraçamos essa causa e vamos realmente transformar Paquetá novamente nesse ponto turístico que está a 40 minutos do Rio de Janeiro, que vai com um conforto fantástico de barca, enfim. Então agora é trabalhar para que realmente volte a ser rota turística Paquetá. Marcelo, é o César falando aqui, boa noite para você. Eu estive em Paquetá no ano passado, estava num dia, enfim, ensolarado, deu para ver, e era um dia depois de muita chuva aqui no Rio de Janeiro, deu para ver muita sujeira ali em volta, né, da ilha de Paquetá, na principal praia. E fui também agora no Carnaval, tinha um bloquinho lá à noite, aí eu atravessei, peguei a barca e fui para lá também. E dá para ver que realmente precisa de muita melhoria estrutural ali em Paquetá, né? É uma área muito bonita, naturalmente, as pessoas são muito receptivas,
positivas e tudo mais, tem todas as a história também, né, de Paquetá. Agora, na prática, o que vocês pretendem priorizar nesse objetivo, né, de levar, de aumentar o turismo lá em Paquetá, com relação à estrutura daquela ilha? Olha, primeiramente a gente trabalha com planejamento, né? Na nossa volta de Paquetá na terça-feira já nos reunimos aqui na Rio Tour, com toda a nossa equipe de marketing, de planejamento, e também com os secretários e representantes de todas as partes da prefeitura, para que a gente faça, de fato, um projeto completo, atendendo a todos e a todas as necessidades imediatas. A primeira ação nossa, além de tratar questões estruturais imediatas, de limpeza e tudo mais, é fundamentalmente conscientizarmos e prepararmos e convocarmos os moradores de Paquetá para que entendam a importância do turismo na cidade e na região. É importante que todo mundo agora pense no turista, pense em melhorar ali o seu espaço, reformando, criando melhorias, serviços, para que o turista se sinta abraçado ao chegar em Paquetá. E isso, consequentemente, ele volta, né? Quando você é carinhado, quando você é bem recebido, independentemente das questões estruturais que vamos atender, o turista ele realmente vê isso com muito bons olhos. Não só em Paquetá, como em toda a cidade. Tanto é que a gente está fazendo uma campanha de conscientização no Rio muito ampla, para que todo mundo entenda a importância do turismo na nossa vocação, que é o Rio de Janeiro para o mundo, falando em relação ao turismo. E, posteriormente isso, uma campanha ampla de comunicação. Paquetá precisa voltar à mídia, precisa voltar à vitrine. As pessoas só entendem e voltam a comprar um destino quando são comunicadas, quando são atingidas, né? Então a gente vai ter um trabalho amplo de comunicação para que Paquetá, não só na imprensa, como também nos veículos que a gente tem disponibilidade de espaços para anúncio, para comunicação, para que Paquetá volte a estar na vitrine, né? Assim a gente acredita e tem plena confiança que Paquetá voltará a ser novamente um destino prioritário turístico, não só para o Rio, como para todo o Brasil. Muito bem, a gente conversa com Marcelo Alves, presidente da Rio Tour, que está fazendo um planejamento aí para incrementar o turismo em Paquetá. Você falou que a gente está ainda no campo do projeto, né? Isso é muito importante, né? Claro, a gente, enfim, visualizar todos os lados antes de tomar qualquer decisão. Agora, com relação a prazo, você já tem aí um cronograma de até quando a gente deve ter todas essas melhorias anunciadas e a gente ter a volta, então, do turismo pujante lá em Paquetá? Olha, a nossa ideia é começar, de fato, essa operação entre 1 a 2 meses, né? Semana que vem eu já tenho uma outra reunião que vou me apresentar já dentro do planejamento, que é prioritário, para que a gente possa já começar a incrementar, mas eu acredito que em 1 a 2 meses a gente comece a realmente a efetivar essas melhorias, operações, para que realmente Paquetá volte à rota turística do Rio de Janeiro. A gente está muito empolgado, não só por ser um bairro, né, ser um local que todos nós temos memórias superafetivas, né, de histórias de Paquetá. Então, para nós é um privilégio, uma missão dada pela primeira-dama, e a gente abraçou com muita vontade, realmente vamos fazer Paquetá voltar ao cenário turístico do Rio de Janeiro. Bom, e mais, alguma outra região da cidade do Rio de Janeiro também deve seguir essa mesma linha de um resgate? Eu diria todas. A gente já tem um projeto em fase final, no qual nós vamos priorizar todos os bairros. Cada bairro tem a sua virtude turística, né? Então nós temos já um projeto chamado Meu Bairro Encanta, que nós vamos valorizar e divulgar o que cada bairro tem de melhor para oferecer ao turista, né? Todo bairro tem uma característica turística. Então a gente já está trabalhando fortemente nisso, para que o Rio não seja só capital, seja o Rio como um todo. Conversamos aqui na Band News FM com o presidente da Rio Tour, Marcelo Alves, que falou sobre Paquetá, e quando o senhor fala sobre lado afetivo de Paquetá, eu lembro do romance A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, lá de 1843. É verdade. Marcelo, muito obrigado, excelente feriado para você e até a próxima. Para todos vocês, um abraço enorme e curtam o Rio. Um forte abraço a todos. É verdade. 6h19 agora, tem muita gente também nos acompanhando pelo facebook.com/Band News FM Rio. Andrade Paulo, Alcemar Belo Silva, a Lúcia Martins, o Alex Souza, Dilbar Almeida, Cléia Kapler, Mário Coutinho e o Luiz Henrique Nogueira, por exemplo, estão comentando e dizendo que estão nos ouvindo também 90.3. Obrigado, pessoal. Até já. Quer
ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes e 3 mil empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já 2102-9787. E aí, tá procurando tecnologia, performance com preços imbatíveis? Então aproveite o festival de ofertas numa revenda oficial Goodyear. Os preços? Segura aí. Para você que é fã de economia, toda a linha Assurance com descontos especiais, exclusiva tecnologia e design para maior quilometragem. Faça como Márcio Garcia. Seja Good você também. Acesse o site goodyear.com.br e confira modelos, medidas e revendas participantes. Promoção válida somente até 30 de abril. Pedestre, use sua faixa. 6h21 agora, roubos a caixas eletrônicos no Rio podem ter relação com o PCC de São Paulo. Analícia Soares explica como. O Ministério Público do Rio acredita que o PCC, a facção criminosa de São Paulo, pode estar envolvido com os ataques a caixas eletrônicos no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, quando 20 pessoas foram presas após uma mega operação que contou com o apoio de 360 policiais militares do Rio. Todos os presos são acusados de envolvimento com a quadrilha, que é especializada em roubos a caixas eletrônicos com auxílio de explosivos. Segundo o procurador do Ministério Público, Fabiano Gonçalves, a ação era orquestrada com a expertise dos criminosos do PCC, que têm experiência nesse tipo de roubo, e com os bandidos do Rio, que, treinados, praticavam o crime. Os criminosos explodiram caixas eletrônicos em Angra dos Reis, Resende, Duque de Caxias, além da capital fluminense. Durante 9 meses, os assaltos renderam cerca de R$2 milhões ao grupo. Em cada caixa eletrônico roubado, a quadrilha podia lucrar até R$350 mil. As investigações apontam que os acusados contavam com o apoio de pessoas que trabalhavam nos locais que seriam assaltados para revelar o dia em que os caixas seriam abastecidos. Entre os alvos da operação estavam presos que comandariam os crimes da cadeia, jovens e policiais militares. 83 mandados de busca e apreensão foram expedidos e 33 de prisão preventiva. O grupo pode estar envolvido com o roubo de pelo menos 6 caixas eletrônicos no ano passado. Na última semana, criminosos explodiram 2 agências bancárias no Rio, uma em Vila Isabel e outra em São Cristóvão, ambas na zona norte da cidade. A atuação da quadrilha nessa prática, no entanto, ainda não foi confirmada. Do Rio de Janeiro, Analícia Soares, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Agora são 6h23, desde cedo a gente está trazendo informações direto de Paris, onde aconteceu um tiroteio na principal avenida da capital francesa, na Champs-Élysées. Um policial morreu, 2 ficaram feridos e o atirador, ele também foi morto. Agora há pouco o presidente da França, François Hollande, ele falou à imprensa, ele convocou uma reunião do Gabinete de Segurança para amanhã cedo, para, enfim, repercutir todas essas informações, né, esse caso que aconteceu lá em Paris e que é tratado pela polícia como um ato terrorista, e a gente, claro, vai trazer novas informações sobre isso. A gente lembra que a França está às vésperas de uma eleição, né, enfim, e há um reforço na segurança. Apesar disso, aconteceu esse caso que faz a gente lembrar de vários outros episódios de violência envolvendo o terrorismo lá em Paris, e a gente vai trazer novas informações na programação. Até já. 30 segundos. 30 segundos. Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo. Grupo Bandeirantes. Passa bucho, esfrega forte, taca cloro, detergente, taca álcool, taca fogo. Essa mancha na parede não sai. Com Baltec Zero Manchas, tudo é diferente. Marcas de mão suja, marcas de bola, não são mais problemas, fique contente. Eu nem acredito. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas. A tinta que não suja e não mancha. Tinta acrílica, Baltec Zero Manchas. Tira sujeira, virou brincadeira de criança. Baltec Zero Manchas. Rio, um passeio pela história.
com Milton Teixeira. Oferecimento Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. Amigo ouvinte, dia 21 de abril lembramos a morte de Tiradentes, o patrono cívico da nação brasileira e principal envolvido na Conjuração Mineira, movimento que procurava separar-nos de Portugal. Vamos falar de alguns aspectos pouco conhecidos de Tiradentes. Tiradentes é sempre citado como dentista. Pois bem, o que era ser dentista? Bom, Tiradentes aprendeu a prática dentária com seu tio, português. E naquela época, ser dentista era ser rápido com o alicate. Quanto mais rápido você arrancasse o dente, menos dor o paciente sentiria. Era esse o tratamento, puro e simples. Usavam-se 2 alicates. Um quebrava os nervos e as musculaturas em volta do dente cariado e o outro arrancava. Alguns dentistas realizavam essa operação em segundos e quanto mais rápido fosse, menos doía. Detalhe: não existia anestesia. Aliás, a única anestesia possível à época era a cachaça, o qual o doente tomava bastantes doses antes do evento. Outro detalhe interessante: para minimizar a dor de dente, mascava-se cravo, que amenizava a dor de dente. Fora isso, era um sofrimento completo. Só no século XIX é que chegam as primeiras escovas de dente, geralmente de marfim com pelo de animal. É assim que nós começamos a tratar dos dentes. Ai, devia doer bastante, hein? 6 horas e 27 minutos, vamos mudar de assunto, falar sobre destaques aqui nesta hora. Marcos Sadoc tem informações ao vivo, diga Marcos. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Jorge Pisciani, disse que a votação para o aumento da contribuição previdenciária dos servidores estaduais de 11% para 14% pode acontecer em maio. De acordo com o parlamentar, caso o regime de recuperação fiscal votado na Câmara Federal exija esse aumento, ele deverá ser pautado para que o Estado receba o empréstimo de 3 bilhões de reais da União. Outras contrapartidas já aprovadas pelos deputados para o Rio conseguir se enquadrar no socorro fiscal são a privatização da SEDAI, a criação de um Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal e o aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Novidades da UERJ, Renan Schwint. Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro realizaram nesta quinta-feira a terceira aula pública em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo. O objetivo era cobrar do governador Luiz Fernando Pezão uma resposta definitiva sobre o futuro da universidade. Atualmente, a UERJ passa por problemas como falta de repasse de verba para a instituição e atraso no pagamento dos servidores ligados à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Na última sexta, os profissionais receberam o pagamento de fevereiro com 1 mês e 10 dias de atraso. Ainda nesta quinta, a Sub-Reitoria de Graduação anunciou as datas do vestibular 2018. O primeiro exame de qualificação será em 17 de julho e as inscrições devem ser feitas entre 23 de maio e 12 de junho. César, se você me permite retomar um assunto do qual tratamos no início do jornal, a confirmação daquela morte em Maricá por febre amarela. Estava lendo a nota que acabou de chegar da Prefeitura de Maricá falando sobre a vacinação, e a nota diz o seguinte, vou resumir aqui, que as equipes estarão amanhã e sábado percorrendo as áreas rurais da cidade para orientar e para vacinar os moradores daquelas áreas, das áreas rurais da cidade de Maricá. Só que isso vai acontecer amanhã e sábado. 7 equipes vão passar por lá com técnicos de enfermagem, guardas ambientais, vão percorrer as áreas previstas no bloqueio para chamar os moradores para a vacinação. Irão na casa, sobretudo difícil acesso, para vacinar esses moradores. Tudo bem. Só que a vacinação em Maricá, que vai receber o reforço do governo do estado, só vai ser retomada na segunda-feira por conta do feriado. Ou seja, morre uma pessoa em Maricá vítima de febre amarela, confirmado pela Secretaria Estadual de Saúde. Essa morte já era esperada, afinal de contas, a morte aconteceu no início da semana. A Prefeitura já havia dito que a suspeita era de febre amarela, a confirmação chegou hoje, ou seja, houve um tempo para um planejamento. E nem assim a Prefeitura de Maricá abre mão do feriado. Os moradores de Maricá só poderão se vacinar e ir ao posto para serem vacinados na segunda-feira contra a febre amarela. Olha que absurdo. 6h30, diga lá. Uma denúncia de ouvinte na voz de Tayana de Oliveira agora.
Vai responder em liberdade por importunação ofensiva ao pudor o homem que assediou uma jovem de 21 anos dentro do metrô. O passageiro de 36 anos prestou depoimento e não teve o nome divulgado pela polícia. Identificada apenas como Evelyn, a vítima conta que estava indo trabalhar quando entrou em um vagão lotado em Maria da Graça, na Zona Norte. Segundo ela, o abuso na manhã desta quinta-feira durou 4 estações. Ao desembarcar na Central do Brasil, a ouvinte da Band News FM fez a denúncia ao segurança da concessionária e também foi para a delegacia da região. O metrô cheio, aí botei a bolsa para frente, como sempre faço. Achei que fosse a alça da minha bolsa. Até eu segurar a alça da minha bolsa e ter a certeza que ele estava passando a mão em mim. Segurei a mão dele e dei um tapa nele. Seu caminho. Oferecimento Amoedo. Preço e qualidade você encontra no especial Cozinhas e Banheiros Amoedo. Supermercados Mundial. Ofertas para todas as famílias. E Volkswagen. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. Vamos com o trânsito agora, Marcos Sadoc. A ouvinte Rafaela Ferreira e o ouvinte Márcio Silva estão na ponte Rio-Niterói no sentido Rio de Janeiro. Os ouvintes mandaram uma foto com o trânsito todo parado no local por causa de um carro enguiçado logo depois do vão central. A Rafaela seguiu para Tijuca, na Zona Norte. O trânsito está com boas condições, mas ela viu muito trânsito no sentido linha vermelha. Vamos ao centro de operações. Natália Rodrigues. Olha, para falar da zona sul da cidade, quem está saindo agora da Lagoa em direção ao túnel Rebouças vai perder muito tempo, tanto pela Borges de Medeiros quanto pela Epitácio Pessoa. Por lá tudo parado. Quem opta por seguir pela Rua Jardim Botânico também vai perder tempo ali em direção ao Maitá. Toda a extensão, desde a Gávea até a chegada do Maitá, o motorista vai encontrar dificuldades. O Rebouças agora apresenta dificuldades nas duas galerias e no elevado Paulo de Fronten. Isso para quem segue agora em direção ao Rio Comprido. Quem vai em direção à Lagoa vai perder tempo num trecho do elevado e depois na passagem pelas galerias, mas ainda assim o trânsito é intenso, não há retenções. Uma boa opção aí para quem quiser fugir desse trânsito do Rebouças em direção ao centro da cidade é o Santa Bárbara. Por lá, as dificuldades só começam lá no 31 de março. Para quem vai pegar ali a Presidente Vargas, também vai encontrar dificuldades. Toda a Presidente Vargas agora apresenta dificuldades desde a Central do Brasil até a chegada à Cidade Nova. Pablo. Valeu, Natália. Até mais. Até. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas R$46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Esse é o funk do desenho, meu herói, meu favorito. Dengue, chikungunya, zika, o vilão é o mosquito. Aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho. 10 dicas pra lembrar, abra a mão que eu quero ver. 10 minutos pra salvar e o desenho vai ser você. Aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho, aumenta o som, vem no passinho. Esse é o funk do desenho. Se liga aí, galera, seja um herói você também. Nada de dengue, nada de chikungunya, nada de zika. Vem com o desenho. Acesse riocontraedes.com.br, confira as dicas e com apenas 10 dicas e 10 minutos por semana, você salva vidas e vira herói. Quer ter um bom plano de saúde? Então escolha o Assim Saúde, porque ele tem a maior rede própria de hospitais e centros médicos todos no Rio, além de ampla rede credenciada. Porque o Assim tem mais de 400 mil clientes e 3 mil empresas. Porque o Assim garante atendimento. Porque o Assim tem interesse de cuidar de você e de sua família. Você sabia que o Assim é assim? O Assim Saúde está esperando você de braços abertos. Ligue já 2102-9787. Pedro Antônio Guimarães. Boa noite, Pedro. Boa noite a você, Pablo. Pedro César
Cavalcante, também aos nossos ouvintes. A irmã de criação do policial Sérgio Gomes Moreira Filho, acusado de matar o embaixador grego Kyriakos Amiridis, foi presa em flagrante durante uma audiência desta quinta. A promotora Júlia Jardim prendeu a mulher, identificada como Sônia Cristina Matilde Moreira do Espírito Santo, com a alegação de que ela estava intimidando testemunhas do Ministério Público. Desde terça-feira, a Justiça ouve testemunhas do assassinato do embaixador. Até agora, 5 pessoas foram interrogadas pela 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Kyriakos foi morto em dezembro do ano passado. Ele foi encontrado carbonizado dentro de um carro no Arco Metropolitano. 3 pessoas estão presas pelo crime, incluindo a viúva e o amante dela. Obrigado, Pedro. Outra audiência que está acontecendo no Rio de Janeiro é no TJ, e quem está acompanhando é a Luísa Mutoni, que traz os detalhes. Diga, Luísa, boa noite. Boa noite, Pablo. Boa noite aos nossos ouvintes. Olha, 3 policiais militares que foram acusados de desviar milhões de reais do Fundo de Saúde da Polícia Militar prestaram depoimento ao longo da tarde de hoje no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Esse grupo é acusado de fraudar licitações para a compra de produtos hospitalares. Hoje, o que estava sob julgamento era o processo sobre a compra de 18 mil kits de substratos fluorescentes, esses kits que foram avaliados em mais de R$1 milhão. Na denúncia, constatou-se que o Hospital da Polícia Militar de Niterói sequer tinha estrutura para armazenar esse produto, já que não havia refrigeradores no local. Esses desvios teriam ocorrido entre 2013 e 2014 e a propina cobrada das empresas contratadas variava de 5% a 10% do valor do contrato celebrado. O primeiro a falar hoje foi o ex-chefe do Estado-Maior da PM, o coronel Ricardo Coutinho Pacheco. Ele negou o envolvimento no esquema e disse que não aguenta mais ser considerado um bandido. Outro réu que depôs hoje foi o ex-gestor do FUSPOM, o Fundo de Saúde da PM, coronel Décio Almeida da Silva, ele que fechou um acordo de delação premiada e alegou que cerca de 14 mil kits dos 18 kits comprados de forma ilegal estão até estragando na unidade de saúde da PM em Niterói. O coronel também garantiu que o produto foi comprado de forma legal, mas admitiu que recebeu propina pela compra de ácido paracético, que é utilizado para esterilizar equipamentos hospitalares. O último a falar foi o coronel Kleber dos Santos Martins, ele que é ex-diretor administrativo e de finanças do Hospital da PM e também negou envolvimento nesse esquema de desvio de verbas. Pablo. A compra desse ácido, Luísa, foram 75 mil litros de ácido, que duraria para 200 anos. E como você falou, tem muito material aí sendo estragado, material que podia ser usado de alguma forma, até mesmo por outros hospitais. Sei lá, faz um mutirão, distribui para outros hospitais da rede pública, material se estragando por conta dessa fraude que foi revelada lá atrás, se eu não me engano, pelo jornal Dia, naquele ano de 2014, e que só agora está vindo à tona 3 anos depois, através desse julgamento. Luísa, os depoimentos vão rolar ainda, né? Isso, tem pelo menos outros 4 policiais militares que seriam ouvidos hoje, mas devem ser ouvidos na próxima terça-feira, também pela compra desses 18 mil kits e também pela compra desse ácido que você citou, Pablo. Absurdo. Obrigado, Luísa. Até mais. Obrigada. Diga, César. Amanhã, Pablo, faz 1 ano de uma tragédia que chocou o país pela irresponsabilidade na construção de uma obra símbolo da Olimpíada, mas principalmente pelas perdas causadas a 2 famílias cariocas. Uma delas foi a da médica Eliane Tinoco, que perdeu o marido Eduardo Marinho Albuquerque aos 54 anos na queda da ciclovia Niemeyer, da Avenida Niemeyer. Meu marido foi correr, deixou meu filho em casa, era feriado, né? Adolescente gosta de acordar mais tarde, né? E naquele dia, né, eu tive a notícia pelo um grupo, a ciclovia caiu 2 mortos. Eu levei um susto, me deu um aperto naquele dia e na hora liguei para o meu irmão, pedi para que ele fosse lá, que o Eduardo corria lá e ele devia estar vendo. Eu achei que ele estivesse vendo o que aconteceu. E aí quando meu irmão chegou lá, ele viu que era meu marido na praia e eu fiquei falando com ele, eu ia trabalhar, estava indo de um hospital para o outro. E aí do resto vocês já viram, né? A gente sobrevive com essa tragédia que
todo dia bate na nossa porta, né? Todo dia, né? A família. O desabamento do trecho da ciclovia Tim Maia, em São Conrado, é lembrado em uma reportagem especial aqui na Band News FM amanhã. Você vai descobrir que todo esse tempo depois, os 16 acusados por homicídio culposo ainda não foram julgados e há quem ainda continue trabalhando na prefeitura. E amanhã também outras respostas sobre o futuro da obra, que custou 45 milhões de reais. A gente vai para o intervalo, já voltamos com mais do Rio. Melhor negócio Volkswagen. Em abril não tem venda perdida. É isso mesmo. Os vendedores da Volkswagen estão autorizados a fazer de tudo para fechar negócio com você. Confira nossas ofertas e venha negociar. Uptrack 2017 completo com desconto de 2.700 com taxa zero. E Fox Trendline 1.6 2017 completo com desconto de R$4.200 por apenas R$46.990 mais taxa zero. Isso mesmo, taxa zero. Melhor negócio Volkswagen. Vale vir negociar. Vale porque é Volkswagen. Minha escolha faz a diferença no trânsito. Você pode contar com uma empresa especialista em multas de trânsito, lei seca e suspensão do direito de dirigir. Cabricop Recursos de Multas de Trânsito. São advogados especializados no Código de Trânsito Brasileiro, preparados para te orientar, defender e representar seus direitos. Dê um ponto final em seu processo de suspensão do direito de dirigir e em suas multas, incluindo lei seca. Cabricop Recursos de Multas de Trânsito. Defenda-se com quem entende. Informações 3177-3124. 3177-3124. Mega promoção de aniversário da Litoral Verde Viagens. Reserve agora os melhores resorts e hotéis do Brasil e do mundo com até 40% de desconto. E ainda, ofertas exclusivas para Vila Galé, Iberostar, Le Canton, Costão do Santinho, Porto Belo Resort, Disney, Caribe, Gol Linhas Aéreas e muito mais. Aproveite para garantir sua viagem para os próximos feriados, férias de julho ou Réveillon. Consulte seu agente de viagens ou acesse litoralverde.com.br. Litoral Verde Viagens, há 14 anos contando as melhores histórias. Chegou a hora da etapa mais forte da Corrida Atenas. Desafie você a fazer o seu melhor no maior circuito de corrida de rua do país. A prova acontece dia 9 de julho no Aterro do Flamengo e conta com um percurso totalmente plano em seus 8 e 16 quilômetros. Junte seus amigos e inscreva-se pelo site circuitoatenas.com.br. Organização Iguana Sports. Apoio Rádio Band News FM. Ofertas imperdíveis só no Festival Multimarcas Chatuba. As melhores marcas com os menores preços e pronta entrega garantida. Você só encontra aqui. Caixa d'água Tigre, 1000 litros, R$ 239,90. Janela MGM 1x1, 2 folhas em alumínio branco, R$ 179,90. Serra Mármore Bosch, 1500 watts, 127 volts, R$ 289,90. Tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões. Festival Multimarcas só tem aqui. Tá barato, tá na Chatuba. Trânsito agora, são 6 horas e 42 minutos. Seu caminho. Marcos Sadoc. Falávamos há pouco de um acidente entre dois ônibus que interditaram a Rua Doc Lobo, na Tijuca, zona norte da cidade, na altura da Igreja dos Capuchinhos. Os veículos já foram retirados do local e a via foi liberada. O Michel Caetano e vários ouvintes estão relatando o trânsito muito lento na linha vermelha sentido Baixada por conta de uma blitz na altura da saída para Washington Luiz. Natália Rodrigues. Pois é, trânsito ali muito complicado e a Avenida Brasil, que seria a alternativa de fuga para quem vai ali em direção à zona oeste da cidade, vai encontrar muita retenção também, dificuldades do Caju até a passagem por Ramos e depois lá de Irajá até Realengo. O motorista vai ir perdendo tempo. Falando agora de outros pontos da cidade, quem está indo em direção à zona norte agora vai perder bastante tempo pela Radial Oeste, agora os dois sentidos bem complicado, mas quem segue em direção ao Meier, por exemplo, vai perder tempo em toda a extensão da Radial Oeste até a chegada ali à Rua São Francisco Xavier, e pegando a 24 de maio, o trânsito completamente parado. E quem segue nesse momento em direção à Vila Isabel vai encontrar dificuldades pelo Boulevard 28 de Setembro, em toda a extensão da via, até a passagem ali pela Rua Visconde de Santa Isabel, o motorista perde tempo. Por isso, se você vai agora pela Rua Torres Homem ou então opta por seguir pela Rua Maxwell, vai encontrando melhores condições. Na Maxwell, agora os dois sentidos apresentam movimentação intensa, mas ainda assim apresentam melhores condições. Pablo. Natália, fala rapidinho das estradas, por favor. Tem muita gente esperando para viajar agora, né?
Pois é, Pablo, quem vai em direção à região dos Lagos vai encontrar dificuldade já na BR-101, viu? Em direção à região dos Lagos, dificuldade em Niterói até São Gonçalo e depois lá em Itaboraí também há dificuldades para o motorista. Quem passa na ponte, a gente já falava do trânsito lento agora, nos dois sentidos, o tempo de travessia está em torno de 28 minutos, dificuldades desde os acessos até as saídas para a Avenida do Contorno, a Alameda e também a Jansen de Melo. Quem opta agora por seguir, Pablo, pela Via Lagos, vai encontrar o tráfego intenso no sentido região dos Lagos, sem retenções, pelo menos até o momento. Na Rio Santos, agora, retenções para o motorista que segue em direção a Angra dos Reis, ali bem próximo ao trecho de Itaguaí. Falando rapidinho agora da BR-040, quem está passando por lá agora em direção a região Petrópolis, a Petrópolis, a região serrana da cidade, vai encontrar dificuldades ali na altura de Duque de Caxias e também no trecho de Saracuru. Na Rio Teresópolis, agora que tem boas condições nos dois sentidos, isso de acordo com a concessionária. E para finalizar, Pablo, a Dutra agora com trânsito completamente parado, de acordo com a concessionária, isso para o motorista que segue em direção a São Paulo, dificuldades ali de São João de Meriti até Nova Iguaçu e um pouquinho mais à frente, na altura de Queimados, o motorista também vai encontrando retenções, Pablo. Boa viagem, pessoal. Leia no Jornal O Fluminense. Polícia faz operação no Complexo do Salgueiro, tentando evitar novos roubos de carga em São Gonçalo. Fique sabendo o que abre e o que fecha neste feriadão. Tudo sobre a estreia do documentário de Chico Batera em Niterói. Nos esportes, o duelo entre Barcelona do Equador e Botafogo pela Libertadores. Confira também os destaques do Flu Online. Acesse ofluminense.com.br. Jornal O Fluminense. Informação aqui faz história. Neste mês na Caoa, você compra seu Hyundai New Elantra e Hyundai New Tucson com condições especiais. Hyundai New Elantra 2.0 Flex, o sedã mais bonito, elegante e luxuoso da categoria, a partir de R$ 79.900 e taxa zero. New Tucson Turbo GDI com transmissão Dual Clutch, de 7 velocidades, agora com taxa zero. Confira essas e outras ofertas nas lojas Caoa ou no site caoa.com.br. Pedestre, use sua faixa. São 6h46. A edição deste ano da Flip, que vai homenagear Lima Barreto, será aberta por Lázaro Ramos, que vai dar voz ao escritor carioca. O ator vai ler trechos de obras consagradas, como O Triste Fim de Policarpo Quaresma e recordações do escrivão Isaías Caminha ao público. Escritor pobre, negro e anarquista, que só passou a lista dos autores mais respeitados do país após a morte, Lima Barreto é escolhido tema de uma Flip com características de protesto. A questão racial estará presente este ano, tanto quanto em qualquer outra edição. Para a curadora do festival, a jornalista Josélia Aguiar, a própria história de Lima Barreto é da resistência. É um escritor negro do Rio de Janeiro, do começo do século, a virada para o começo do século, que teve muita dificuldade em ser reconhecido naquele momento, apesar de toda a sua genialidade, por causa mesmo da situação dele social, quer dizer, ele é uma pessoa que vai pouco a pouco perdendo, condições de vida, até passar temporadas num sanatório. Mais da vida e obra do autor serão esmiuçadas pela historiadora Lilia Schwartz, que prepara uma biografia do escritor. Lázaro Ramos também falará do seu novo livro, Na Minha Pele, que fala sobre a trajetória dele como ator negro. Esta semana, a organização do evento também confirmou a presença da escritora de Ruanda, Scholastique Mukasonga. A autora é conhecida pela sua obra que trata o genocídio em seu país de origem. Segundo Josélia Aguiar, este ano, a literatura também será priorizada. Dessa vez, a Flip vai focar bastante em literatura. A gente vai trazer de volta mais mesas de literatura e eu acho que a mensagem que a gente quer nessa edição é como a literatura é importante para o mundo, para o Brasil e para o mundo. Como que é importante que as pessoas leiam livros, leiam literatura, conheçam as dores, os sentimentos. O escritor jamaicano Marlon James, que ganhou o Man Booker Prize, e a autora chilena Djamila Eltit são outros nomes já anunciados para a Flip 2017. A 15ª Festa Literária Internacional de Paraty acontece de 26 a 30 de julho e vai, claro, contar com a cobertura da Band News FM. É demais, a Flip é demais. Bom, agora temos informações com a Gisele Cabral. Escuta aí.
Imagina ter uma estação que monitora meteoros dentro de casa e ainda fazer parte do primeiro registro no Brasil. Pois é, isso aconteceu com o astrônomo amador Eric Couto, morador de Araruama, na região dos Lagos. Ele faz parte da Rede Brasileira de Observação de Meteoros, que fez o primeiro registro de uma chuva de meteoros no país. O feito foi reconhecido pela União Astronômica Internacional ligada à NASA. Segundo Eric, o registro, que aconteceu em março, foi feito após cerca de 3 anos de monitoramento e mais de 33 mil imagens. As câmeras elas ficam a noite toda olhando para o céu e registrando os meteoros. Isso tudo vai para um banco de dados, onde posteriormente a gente faz o cruzamento de informação e detecta padrão. Foram mais de 33 mil imagens, se não me engano, 3 anos de captura, e essa descoberta foi exatamente uma região do céu, um radiante que até então ninguém tinha descoberto. O morador de Araruama, que é formado em análise de sistemas, também desenvolveu um aplicativo para monitorar estrelas que está sendo utilizado fora do país. Para você poder registrar a passagem de asteroides na frente de estrelas, você precisa anotar o tempo que o asteroide passa na frente e a hora que ele sai. E isso precisa ter uma precisão de milissegundos. Para você fazer isso, você tinha que usar um equipamento, um hardware, um pouco caro, assim, para os padrões brasileiros. Então eu inventei um software que usa o celular para fazer essas marcações de tempo. E aí isso está sendo utilizado, tanto lá fora, nas listas oficiais. Ele é todo software livre, né? Ele não tem nenhum fim comercial. Teve testes em alguns observatórios, até na Austrália. A Rede Brasileira de Observação de Meteoros é uma organização sem fins lucrativos. Ela conta com 82 estações de monitoramento distribuídas em 19 estados do Brasil. A Sérgio Castro faz parte da história do desenvolvimento da cidade. Nossos clientes sempre lucram com nossas oportunidades de negócio e é por isso que há mais de 60 anos a Sérgio Castro é referência no mercado imobiliário do Rio de Janeiro. Sérgio Castro Imóveis, a empresa que resolve. Ligue 2272-4422. Política, com Dora Kramer. Dora Kramer participou mais cedo ao vivo aqui do Band News em alta frequência e comentou, entre outros assuntos, a pesquisa eleitoral divulgada hoje, que mostra o ex-presidente Lula como possível candidato ao Palácio do Planalto com o maior potencial de votos. Fala, Dora. Primeira coisa, é preciso dizer que nessa mesma pesquisa existem 51% de eleitores que dizem que não votariam no Lula de jeito nenhum. Portanto, é uma rejeição bastante alta. Bom, fora isso, hoje, claro que ele poderia se candidatar, claro que ele poderia até ganhar, mas tem uma questão que acho que as pessoas não estão levando em conta. Você lembra daquele julgamento que está em suspenso no Supremo Tribunal Federal desde fevereiro, quando o ministro Gilmar Mendes pediu vistas? É um julgamento sobre a possibilidade ou não de os presidentes e também as pessoas da linha sucessória assumirem o cargo se forem réus. Bom, naquele julgamento em que o ministro Gilmar Mendes pediu vistas, 8 ministros já votaram contra a possibilidade de presidentes da República assumirem o cargo se forem réus. Ora, esse julgamento, mais dias ou mais tarde, vai ser retomado. E evidentemente que ele já tem maioria para proibir a posse de presidentes que sejam réus. Então, é uma coisa que deixa assim, a candidatura do Lula meio uma coisa sem sentido, né? Porque se forem mantidas essas posições, e provavelmente serão no Supremo Tribunal Federal, não haveria a menor condição, uma vez que o ex-presidente Lula é réu em 5 ações penais. Mercado Financeiro, com Álvaro Bandeira.
principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo tem alta de 0,56%. No mercado de câmbio, o dólar comercial avançou 0,29%, é negociado a R$ 3,16. Já o euro teve alta de 0,27%, cotado a R$ 3,38. Álvaro Bandeira, economista-chefe do home broker Moda Mais, mercado se ajustando à semana mais curta aqui no Brasil. Álvaro, boa noite. Boa noite, Érico. Boa noite, ouvinte. Tem um ditado que diz que prudência e canja de galinha nunca fez mal a ninguém, né? Então, os mercados por aqui hoje adotaram essa prudência, comedimento nas operações, se bem que as ações da Vale chegaram a subir quase 6% em função de resultados de produção divulgados logo no início do dia, mas a Bovespa terminou com uma pequena alta, inferior, inclusive, ao mercado americano. E essa prudência tem a ver com o final de semana prolongado, eleições na França, por aqui muito ruído ainda de negociações com relação à reforma da Previdência, com relação a projetos de abuso de poder, a reforma trabalhista que vai ser votada em comissão na próxima semana, então potencialmente com possibilidade de muitas oscilações no mercado. E no exterior, ainda declarações do presidente Donald Trump sobre barreiras para o aço importado nos Estados Unidos, o que certamente não é bom e preocupa também um pouco no Brasil, e com relação à divulgação de que a reforma tributária deve sair em breve ainda nesse ano, e também uma desregulamentação do sistema financeiro, basicamente uma lei chamada Dodd-Frank. Então, o quadro é um quadro ainda complicado. Amanhã os mercados abertos no exterior e na segunda-feira os mercados por aqui vão ter que ajustar para o que acontecer amanhã no exterior. Érico? Álvaro Bandeira, economista-chefe do home broker Moda Mais, obrigado pelas informações e até a próxima segunda, Álvaro. Até lá, então, um bom fim de semana para todos. Oferecimento Sérgio Castro Imóveis. Há mais de 65 anos, a empresa que resolve. Vamos deixar a bola rolar agora com a dupla, Cristiano Pinho e Pedro Antônio Guimarães. E aí, pessoal? Olha, Pablo, o Botafogo entra em campo daqui a pouquinho buscando a liderança isolada do Grupo 1 da Libertadores e visitando o Barcelona de Guayaquil no Equador. A bola rola às 9h45 da noite no Estádio Monumental de Barcelona. As equipes compartilham o primeiro lugar com 6 pontos e estão igualadas nos critérios de desempate. O técnico Jair Ventura ainda não conta com Montijo e Ayrton, que estão machucados, mas o adversário da noite também tem desfalques importantes, como o principal jogador da equipe, o meia Damian Dias, que está suspenso. O provável Botafogo tem Gatito Fernandes no gol, Emerson Santos na lateral direita, dupla de zaga com Joel Carli e Emerson Silva, Vitor Luiz na esquerda. No meio-campo, Bruno Silva, Rodrigo Lindoso, João Paulo e Camilo, a dupla de ataque com Rodrigo Pimpão e Roger, o Botafogo que também conheceu o seu adversário nas oitavas da Copa do Brasil, não é, Pedro Antônio? Exatamente, não só o Botafogo, mas do Rio de Janeiro, Flamengo e também o Fluminense. O Fluminense, Cristiano Pinho, que é o único carioca que vai decidir em casa a partida de oitava de final. O Flamengo, que vai jogar contra o Atlético Goianiense, e o próprio Botafogo contra o Sport, tem a primeira partida em casa. Os outros mandantes do jogo de ida são Palmeiras contra o Inter, Santa Cruz contra o Atlético Paranaense, Cruzeiro contra a Chape, Paraná contra o Galo e o Santos contra a equipe do Paysandu. As datas ainda não foram divulgadas, mas devem ser por ali no final de abril e início de maio, a partida de ida e o jogo de volta em meados de maio, e tem semifinal do Campeonato Carioca no fim de semana, não é isso, Cristiano Pinho? Pois é, semifinal do Campeonato Carioca no sábado, Vasco da Gama e Fluminense no Maracanã às 7 horas da noite. No domingo, Flamengo e Botafogo também no Maracanã, só que às 4 horas da tarde. O rubro-negro e o tricolor têm vantagem do empate para avançar à decisão, porque tem as duas melhores campanhas na soma dos dois turnos. Bom, gente, mais algum destaque do futebol? Isso mesmo. É isso aí. Por enquanto, ainda apuramos mais informações, mas o governo do estado se pronunciou sobre uma possível abertura de uma nova licitação do Maracanã. Disseram que estão avaliando todas as opções, mas não confirmaram que vai ser aberta uma nova licitação. Lembrando que a Odebrecht, que tem a atual concessão, já assinou um pré-contrato com a empresa francesa Lagardère, que seria a nova postulante a assumir a concessão do estádio. Obrigado, pessoal. 6h59 agora. Nosso jornal vai terminando. Antes, só chamar a Natália de novo com as últimas do trânsito.
seu caminho. Diga, Natália. Pois é, Pablo Ribeiro, olha, ainda muito complicado a vida do motorista que passa pela Belardo Bueno. Aconteceu um acidente agora há pouco com 2 carros que ocupando uma faixa ali da lateral da Salvador Allende, no sentido Salvador Allende, na altura da estrada Arroio Pavuna. Por isso, muito congestionamento por lá. Atenção para você que passa na Belardo Bueno nesse momento, Pablo. Obrigado, Natália. Excelente feriado para você, viu? Até segunda. Até segunda. Eu estarei aqui amanhã cedinho. Valeu, César. Valeu, Pablo. Até segunda. Tchau, gente. Você ouviu Jornal Band News Rio, segunda edição. Oferecimento Sérgio Castro Imóveis. Há mais de 65 anos, a empresa que resolve. E Café Evoluto. Tomar um café Evoluto é tudo de bom. Vamos ao destaque do dia. Presidente Michel Temer